Bem-vindo, Alberto. Tudo bem? Obrigado pelo prestígio. Fala, Marcinha. Oi, Leone. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Muito frio? Ah, um pouquinho, hein? Muito frio, cara. Aqui em casa Olha, é terrível, terrível, terrível. Bom, essa noite obrigado, foram Leone, três mais uma cobertas. vez. Oi? Essa noite foram três cobertas. E eu Isola tava, eu tudo, hein? desci, eu desci agora para a Marcinha tá te dando um oi aí a todo mundo. Obrigado, gente, pelo. Oi! Eu desci agora para comer alguma coisa, tava vendo o jornal, disse que essa noite talvez seja mais fria ainda, né? Nossa senhora. A gente Vamos ainda que pode, vamos. a gente pode se agasalhar, né? Fico imaginando aqueles nossos É irmãos. verdade. Até que Sim. estava tendo uma campanha muito legal hoje aí, uma ONG internacional ajudando lá em São Paulo, Uhum. acolhendo, dando chover, fazendo, tomando banho, sabe, trocando a roupa. Muito legal, gostei. Legal. Existe sempre alguém fazendo alguma coisa de bom. Sim, verdade. Essa aqui é. Leone, mas enfim, o Esperança, mais uma vez, em nome do Esperança, a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez, a oportunidade de você nos ajudar aqui nesse bate-papo. E eu é que agradeço pelo convite e pelo espaço. Tá bom? Eu vou passar nossos recadinhos de hoje, como sempre, a Tá gente tem bom? essa questão de anunciar os recados. E aí eu faço a Uhum. prece inicial e você pode fazer a prece final? Pode ser assim? Faço sim. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, lembrando a todos que estão nos assistindo agora, como também depois, que for ver nosso vídeo aí, que está nos canais do Esperança, que é @esperancacotia, no Instagram, no Face, no YouTube. Lembrando também que as palestras que estão sendo disponibilizadas, os nossos bate-papos aqui no Instagram, estão todos nesses canais para que vocês possam, quem não viu, possa ver depois, tá bom? Ou quem já viu, possa ver novamente. O Esperança está com a campanha das cestas básicas, né? Nós agradecemos a oportunidade de fazer esse trabalho em primeiro lugar, e agradecemos também a todos vocês que nos ajudaram, todos sem exceção, independente da quantia ou da quantidade, ou até mesmo nas vibrações das nossas campanhas. No último domingo de cada mês, a gente faz as nossas entregas, e assim que começou, antes da pandemia, a gente atendia, como eu sempre falo aqui, de 50 a 62 famílias. Nesses últimos meses, nós estamos atendendo de 80 a 110 famílias. Então, é um número que aumentou, e graças a Deus e a todos vocês, nenhuma das famílias que foi até hoje saiu de mão vazia. Então, a gente agradece a todos, sem exceção, pela oportunidade que nos dá também. E convidamos a todos que depois que tudo isso aí passar, porque vai passar, que vocês conheçam o nosso trabalho, o trabalho que nós fazemos com as famílias. Convidamos a todos vocês, tá bom? O Esperança também tem um canal para atendimento fraterno. Caso você precise conversar com algum dos trabalhadores do atendimento fraterno da Esperança, nós disponibilizamos um telefone, tá? Que você pode marcar aí agora, que é 96598-1987. Repetindo, 96598-1987. Então, se você está precisando de conversar um pouquinho, está se sentindo com um aperto no coração, não importa. Quer falar com alguém? Manda um zap que a diretoria da Esperança vai selecionar alguém para poder conversar com você, tá bom? Nós estamos aguardando aí, a Casa Esperança aguarda também algumas diretrizes da Federação Espírita, como também da USE, para que a gente possa ver quais são os parâmetros de retorno para os nossos trabalhos presenciais. É lógico que essa pandemia vem nos ensinar algumas coisas, vamos mudar algumas coisas futuramente, com certeza, do jeito de ver, de trabalhar em si, mas assim que a gente tiver um parâmetro de como vai retornar e quando vai retornar, a diretoria da casa vai se reunir, estabelecer a data,
E aí, através dos canais aqui, nós vamos informando vocês, tá bom? Mas é importante que durante todo o evangelho, tanto nas quintas-feiras como no sábado, todos aqueles que nos assistem, que nos seguem aí, mantenha lá seu copinho de água, tá aqui os mentores, os seus anjos da guarda, possa fluidificar a água que vocês colocam lá, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, dando início ao nosso trabalho de hoje. Eu vou fazer uma prece inicial para que a gente possa fazer o bate-papo, tá bom, Leandro? Tá bom. Vamos lá. Levemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Salvador, a todos os mentores da Casa Esperança, como também daqueles que governam todo o nosso meio de vida, os nossos caminhos, os nossos mentores mais próximos, rogando a eles que neste momento possamos estar abertos, com os corações felizes e os pensamentos irradiantes ao Cristo, para que possamos juntos, em nome dele, conversar, aprender, e que para isso possamos ser intuídos pelas tuas melhores pela maior boa vontade de cada um no momento de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Leone, bom, de novo, seja bem-vindo. Obrigado. O nosso tema de hoje, né, é assim, Apocalipse, né, mitos e verdade. É um assunto que a gente pode, se for falar de Apocalipse, meia hora não dá, né? E é um assunto, e é um tema tão complexo, né? E difícil ainda para muitos de nós entender, né? Então, eu gostaria de tentar tomar um outro caminho, né? Tá. Porque na verdade, quando eu não era, quer dizer, quando eu não praticava a doutrina e quando se falava, ou ouvia falar em outras religiões sobre Apocalipse, na minha cabeça vinha assim, o fim do mundo, né? O fim dos tempos, catástrofes, monstros, enfim. E era uma coisa que me dava terror, medo. E aí eu conheci a doutrina. Então, eu gostaria de tomar um parâmetro para a gente ver qual é a base que a doutrina nos dá para que a gente possa olhar para o Apocalipse hoje como uma revelação, um momento de mudança, uma estrutura nova, um conceito espiritual diferente para o nosso planeta. Né? Então, se a gente pegar algumas coisas da doutrina em si, nós temos alguns parâmetros para a gente poder conversar, não é verdade? Porque, para começo, vamos refletir naquilo que a gente tem que trabalhar todos os dias, que é no que nós acreditamos pós-morte. Qual é o Deus, né, que está dentro dos nossos corações e dos nossos ideais? Para que a gente possa, deixa eu analisar o que eu tenho de informação sobre a minha fé, sobre a doutrina espírita, para que possa mudar o parâmetro da visão sobre o Apocalipse. Né? Porque se a gente for, como eu disse agora, no começo eu falo assim, Apocalipse, quando acontecer o Apocalipse, todo mundo vai morrer, aí vai vir o juízo, todo mundo vai passar por isso, né? Mudar esse conceito, né? Então, a gente poder trabalhar que a doutrina espírita nos mostra o seguinte, que a gente tem a fé raciocinada, entender por que tem fé e por que eu acredito. Ponto. É o primeiro ponto que a gente vai discutir, conversar hoje. E o segundo, que existe um processo natural, que é até um determinismo de Deus, a evolução dos seres vivos que ele criou e dos mundos. Sim. E dos mundos. Né? E dentro desses dois conceitos, para a gente iniciar, eu acho que a gente pode começar a abrir o Apocalipse com mais calma, não com tanto medo, não é isso? Exatamente. Até porque é o seguinte, antes mesmo até do livro Apocalipse, quando a gente observa os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que ele segmentava o público para quem ele ia ensinar. Então ele falava por parábolas para as pessoas comuns, né, vamos dizer assim, as pessoas que não tinham tanta familiaridade com a espiritualidade, então ele usava as parábolas, e ele tinha um grupo de discípulos dele, onde ele conversava sobre assuntos mais complexos. Né? Que eram os mais próximos dele. Que eram os mais próximos, exatamente. Então, com base nisso, se a gente for observar, tem lá, se eu não me engano, se chama sermão escatológico.
de Jesus, que é um estudo que Jesus fazia com os discípulos em privado, né? E ele começa a falar também sobre os acontecimentos futuros. Então, antes de João vir com o Apocalipse, Jesus já teve essa conversa mais ou menos com os discípulos, né? E aí depois, quando a gente vai observar o Evangelho de João, é onde Jesus vai falar, olha, nem tudo que eu gostaria de falar eu posso falar, então mais para frente eu vou mandar um outro Consolador que vai esclarecer pontos que eu não posso falar agora, né? Então, quando a gente pega para ler o Apocalipse no primeiro momento e a gente se depara com as informações que estão lá, se a gente não tiver esse olhar do contexto para quem era o público que Jesus estava falando e que João depois ele estava trazendo essa revelação e contextualizar, realmente dá um medo tremendo. Né? É verdade. A gente fala assim, vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo. Porque, você sabe por quê? Olha que interessante que você está falando. Porque se tem uma pergunta no livro dos Espíritos que é assim, em que ano viveu mais ou menos Adão? Na época que assinalais o Espírito responde há 4.000 anos antes de Cristo. O Apocalipse tem 3. Vamos dizer que vai até o 3.000. E depois? Exatamente. Já começa a ver, não tem mais nada, acabou, porque você não tem mais nada que está dizendo que vai acontecer, né? Eu acreditava que depois de que o Apocalipse acabou tudo, não é verdade? E não é isso. É exatamente o que você falou. É porque é o nosso olhar micro das coisas. E quando a gente fala de Jesus e depois vem a doutrina espírita como consolador prometido, esclarecendo os pontos que Jesus ele não pode explicar na época, a gente tem um olhar macro. Que foi o que você falou lá no começo. Quando a gente observa, por exemplo, a gente sai daquela ideia de que só o planeta Terra pode ter vida em todo o universo. E aí a doutrina espírita traz com o Espírito Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da evolução também dos mundos. A gente está no começo, vamos dizer assim, praticamente da evolução. Mundo de provas e expiações, que é a segunda categoria, mas ele classifica em 5. Sim. Então, para quem está assistindo a gente, o primeiro são os mundos primitivos, aí vem os mundos de prova e expiação, que é a nossa categoria, o mundo de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos. Isso. Né? Então, mas e o que determina essa evolução? É a evolução moral dos seres que ali estão habitando. Né? Então, e é claro, e aí vem a doutrina espírita explicar que a cada mudança de categoria, cada planeta ele passa por revoluções. Né? E é o que nós estamos vivendo hoje. Então, nós estamos vivenciando o Apocalipse não no sentido de acabar o mundo físico, mas acabar a forma com que nós vemos o mundo. Eu concordo. Porque se a gente... Pode falar. Tá cortando. Porque, é que nem eu falei, né? Como você falou assim, que vai vir o Consolador, que é a doutrina espírita, e aí mostrar mais alguns pontos que eu não posso mostrar hoje, como Jesus disse, e que João, e é importante falar disso também, João, quando recebeu essa mensagem do Apocalipse do Cristo, ele estava com seus 98, 100 anos. E alguns historiadores dizem que ele ditou isso daí, né? E aí, puxando um pouquinho para a doutrina também, nós tivemos que levar em consideração que muitas coisas, e aí tem a mensagem de Emmanuel que fala isso, que muitas coisas que João depois transcreveu ou ditou para que seja dito, ficaram mais obscuras, porque passou pelo filtro da carne, né? Então, de repente, quando Jesus passou a mensagem para ele, quando veio a transmitir, que é a questão dos médiuns, né? O filtro da carne, que João era um médium excelente, o filtro da carne, ele acabou transcrevendo algo que ficou para ele e não assim a mensagem em si, né? Mas quando você fala da doutrina, é tão interessante falar desse ponto. Poxa, a gente precisa analisar que tem um processo de evolução dos planetas e que se a gente olha só da questão material, é lógico que esse pavor, esse medo acontece, né? Porque nós vamos entrar na questão da lei de destruição, da lei do progresso, que está no livro dos Espíritos, e que nos mostra que a destruição nada mais é do que um processo natural
para justamente a fase que nós estamos vivendo. Ou seja, Sim. quanto mais material um planeta e seus habitantes, mais é necessário essa questão de destruição e reformulação para que a gente possa se depurar fisicamente, seja os habitantes, como também o planeta, e moralmente ir crescendo. É isso que a gente tem que parar para entender. E outra, qual dos dois mundos, o espiritual ou o material, é o principal? E na ordem das coisas, como tem a pergunta do Livro dos Espíritos? A resposta é clara, o mundo espírita. Então a gente tem que, para outra base para a gente se fortalecer, para a gente abrir mais uma página do Apocalipse, sem medo, que nós somos espíritos e que estamos vivendo uma experiência carnal para a nossa própria evolução, acertar as coisas, mudar. Então, o mundo espiritual sobrevive e pré-existe a tudo, como está no Livro dos Espíritos. Então, eu posso pensar, independente da catástrofe que aconteça, né, como a gente está vendo agora, uma questão que a gente pode usar até agora, como o Covid, essa pandemia, o mundo espiritual, ele vai continuar existindo. Se a Terra, como Haroldo Dutra Dias falou uma vez, que eu achei interessante, se nós, os habitantes da Terra, passarmos por uma catástrofe nuclear, como ele estava falando sobre a predição do Chico em 2019, alguma palestra sobre esse assunto, nós temos que entender que mesmo que uma bomba nuclear destrua o planeta Terra, o mundo espiritual continuará existindo. Sim. Né? Então, essa base também é mais um ponto que a gente deve colocar na nossa sustentação, a imortalidade, que o mundo espiritual preexiste primeiro, né? E que, se acontecer alguma coisa, nós vamos continuar existindo como espíritos. Eu acho Exatamente. que essa é a informação, né? E tudo no universo está submetido às leis de Deus. Sim. Isso é o mais importante, porque, por exemplo, quando a gente lê lá o Apocalipse, sem esse entendimento da doutrina, a gente começa a observar a sociedade como todos, a natureza humana. Vou até usar aqui um termo que é muito conhecido em outras religiões, que diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. Né? Não é isso? Isso. Porém, se Deus, ele é a inteligência suprema, ele é soberano em todo o universo, nada está fora dos planos de Deus. Então, se nada está fora dos planos de Deus, tudo está de acordo com as suas leis, até a existência do mal faz parte dos planos de Deus para que a gente aprenda a evoluir. Porque é o contraponto. Né? Sim. E aí a gente vai observando que, é claro, hoje se a gente liga a televisão ou acessa a internet e vê as mídias sociais, a gente vai ver que tem muita maldade. Mas, o que acontece? Está acontecendo uma grande revolução no nosso planeta. Pelo seguinte, não é que antigamente não existiam essas coisas. Essas coisas, elas estavam camufladas. Elas estava tudo debaixo do tapete. O que aconteceu foi que agora nós demos publicidade a essas coisas. Mas isso é necessário. É necessário porque é o seguinte, imagina se... Eu gosto de fazer uma analogia com uma mola. A mola, se você aperta ela, o que vai acontecer? Como ela está muito comprimida, ela vai exercer uma força contrária para largar. E aí ela vai ficar fazendo esse movimento, para lá e para cá, para lá e para cá. Até que ela vai estabilizar, ela vai encontrar um ponto de equilíbrio. Se a gente olhar as regras da sociedade, seja o casamento, por exemplo. Casamento, lá atrás, ele não era por amor. As pessoas se casavam porque eram acordos entre as famílias. Né? Muitos dos casais só se via na hora do casamento. Exatamente. Então, hoje nós estamos ressignificando o que é casamento. Nós estamos tendo que ressignificar isso. Até estamos tendo que ressignificar até mesmo os casos extraconjugais. Porque antigamente, quando você não casa por amor, por exemplo, quando a gente não casa por amor, o que acontece? Não tem o vínculo, porque o casamento, como diz lá
no livro dos Espíritos, é o amor entre um e o outro. A união. É a união. Que isso, independente de qualquer registro em cartório, qualquer instituição religiosa, qualquer bênção sacerdotal, é de coração a coração. Então, nós estamos vivenciando hoje essa ressignificação. É que nós, se a gente abrir as mídias sociais, a gente vai ver muitos casos extraconjugais, porque era tudo aquilo que estava debaixo do tapete. Tudo aquilo que estava escondido. Né? Sim. Mas isso é o mal necessário acontecer, para que a gente aprenda o que é o bem. Exatamente. Né? E a gente tenha parâmetros. Sim, e é interessante você falar isso, porque muitas das coisas que o mundo, no passado próximo, achava que era tudo errado, hoje está começando a aparecer como uma nova opção, um novo jeito da gente poder mudar o caminho da humanidade. Um exemplo agora é o Covid. Veja o quanto aparece agora de pessoas que eram anônimas, que agora estão tentando mudar o jeito, né? Quantas pessoas agora se comunicam via internet por causa da própria isolamento, estão conhecendo situações que jamais conheceriam, se não fosse por causa do Covid. Quanto de fraternidade isso está acontecendo agora, não é verdade? E é legal você fazer esse comentário, que eu vou aproveitar e fazer um parâmetro, né? Veja bem, a mola que você citou, né? Nós hoje, parece que nós fomos colocados no tempo agora, assim, ó, pum, chegamos na Terra, né? Mas nós já vimos já de várias encarnações, como diz a doutrina. Então, talvez, porque nesse momento que nós chegamos, nós estamos pensando que a mola está presa, comprimida. Só que, na verdade, ela já está fazendo esse movimento de vai e volta, e vai se estabilizar. Nós já estamos nesse processo faz tempo. No entanto, que a Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos, né, que ela foi recebida por Jesus, o nosso governador, e desde aquela época já existia espíritos no seu patamar supremo. Jesus é um deles, que pegou a terra para governar. Então veja que se nós ficarmos no olhar só, que nem você disse, da mola, né, com essa compressão, a gente acha que tudo é agora, e só está acontecendo agora. Mas não, a gente tem que deixar que esse movimento de abre e fecha, que evolui e que volta e se destrói e se constrói, que já vem há muitos, muitos, muitos anos. E uma coisa importantíssima que você falou, meu, nada está fora do comando divino. É que nós temos que parar de ver, na minha opinião, e aí eu vou devolver essa bola para você, para ver o que você acha. Certo. Nós achamos que Deus é terráqueo, que o centro do universo é terra. E a gente apenas... tem livros maravilhosos da doutrina, na Era do Espírito, que fala sobre isso. Aquela história que Chico fala assim, ô Emmanuel, como é que é Jesus? Como é que é Deus aí, o universo? E Emmanuel fala para ele, olha, Chico, você não está no momento ainda de ver isso. Não, mas por favor. E aí faz uma viagem astral com ele, um desdobramento, uma emancipação, e ele começa a se deslocar do nosso planeta, o Sol, sistema solar, nebulosas, galáxias, vai indo, vai indo, vai indo, até que chegou a hora e falou, Emmanuel, me deu a vontade de voltar para casa tomar um café. E Emmanuel fala para ele, pois bem, Chico, e Deus está além de tudo isso que eu te mostrei. Veja que é muito maior do que aquilo que a gente vê agora, como eu disse, né? Dá a impressão que a gente chegou no momento que a mola está sendo comprimida ali, aquela pressão. E na verdade não é. É um processo natural que nós, dentro do nosso planeta, dentro da nossa condição intelectual e moral, dentro da conjuntura do planeta de expiação e provas, temos que viver. E outra, né? Deus não é terráqueo, não é isso? Exatamente. Exatamente. Até a nossa forma de lidar com a espiritualidade, ela evolui com o passar do tempo. Se a gente for lá atrás, no começo da humanidade, quando os seres humanos queriam contatar a espiritualidade, o que eles faziam? Eles pegavam as ervas, os galhos, né? E aí a gente tem a figura do xamã, né? Iniciando ali os primórdios da espiritualidade. Aí, conforme a própria civilização vai avançando no tempo, e o homem já não precisa mais ir até a floresta para buscar alimentos, ele inventa agricultura e tudo mais, a gente vai observando que tem a formação da civilização.
né, suas primeiras estruturas. E dentro disso, a gente tem também a evolução dos sacerdotes, né, e das pessoas com sua espiritualidade. Porque aí elas começam a... você tem lá as pessoas mexendo com ervas, né, que plantam no próprio quintal, né? E aí, com o passar do tempo, aí começam a vir os emissários, né, de Deus para auxiliar a humanidade. Falar, olha, gente, não precisa de tantas coisas assim para a gente ter um contato pessoal, né? Tanto que Jesus... E aí vem Jesus lá no Sermão do Monte falando o seguinte, olha, é preciso que, para falar com Deus, você entre no seu quarto, feche a porta e fale com Ele. Você não precisa ir no templo, você não precisa de uma pessoa intermediando esse processo. Fale com Ele. Né? E quando a gente vê a doutrina espírita falando também desse processo, lá na Lei de Adoração, no Livro dos Espíritos, é a mesma coisa. O que é adorar a Deus? É falar com Ele, é pensar nele. Né? E a gente justamente... E aí, conforme a gente vai modificando essa percepção de Deus, a gente modifica também a ideia que a gente fazia de Deus. Sim. Porque como você falou, Deus não é terráqueo. Então, se ele não é terráqueo, a gente não tem condições ainda de vislumbrar toda a inteligência de Deus, né? Toda a percepção que ele tem. Então, Verdade. quando a gente olha o mal acontecendo, isso assusta. Mas para Deus, isso daí, se a gente pegar e ter um olhar macro, ou seja, numa grande linha do tempo que é a eternidade para Deus, isso aqui é só um pontinho. É só um estágio. A gente tem muitas coisas boas ainda para vivenciar. Sim, e uma outra coisa, né, Leone? É interessante a gente parar para analisar. Quando a gente fala assim, nossa, isso é mal. Quantas vezes experiências que nós achávamos que era ruim, com o demandar do tempo, a gente fala, ainda bem que aquilo aconteceu? Senão eu estaria numa situação pior. Não é verdade? Por isso que eu falo assim, quando eu falo assim, Deus não é terráqueo, não estou dizendo que Deus não nos ama, não é isso. Eu estou dizendo que ele é o dono, o criador de tudo o que existe. E que o universo, a gente tem que começar a ser humilde e entender que a Terra é apenas um planetinha que fica lá no sistema solarzinho ali, que é nada comparado a tudo que existe no universo. Então a gente tem que parar para pensar, poxa, peraí, se a minha base para entender a questão do Apocalipse, as profecias que foram ditas no Antigo Testamento, eu tenho que entender que existe algo muito maior do que apenas um cataclismo que vai destruir a Terra. Eu preciso parar para pensar nisso. E tem uma coisa que a gente precisa entender. Né? Eu estava vendo o livro Na Era do Espírito, se não me engano, Na Era do Espírito, ele faz uma pessoa, a Márcia, que é a personagem que faz as perguntas para o Chico, se não me engano, pergunta assim, Chico, o que podemos entender sobre as profecias de Nostradamus? Né? Aí ele fala, Emmanuel nos orienta que sobre as profecias devem respeitar o médium, tal, ele explica um pouquinho, mas que devemos ver todas as profecias como a profecia de Jonas, que é aquele profeta que ficou 3 dias na baleia, né? Por que ele faz isso? Aí eu vejo uma reportagem de Haroldo dizendo o seguinte, que Jonas estava na cidade, numa tribo do norte, aí as sírias vieram, invadiram lá, destruíram a cidade dele toda. Aí Deus aparece para ele e fala assim, Jonas, vai lá em Assíria e fala que eu vou destruir a cidade. Ele fala, é comigo mesmo, notícia ruim é com a gente. Tô indo, mas fala para eles que se eles se arrependerem, eu não vou destruir. Aí Jonas corre lá e dá a notícia. E eles se arrependem. Está na Bíblia. E não é destruído. O que acontece com Jonas? Vai tomar Rivotril, ficou revoltado, ficou de mal. Essa que é a questão das profecias que eu acho que Chico e Emmanuel quis nos passar. A gente lê o Apocalipse, é como se fosse uma advertência. Olha, pode acontecer isso, se vocês não mudarem o rumo do seu orgulho, do seu egoísmo, das tentativas negativas que vocês estão vendo e fazendo há milênios de anos. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, que é mais uma vez aquilo que você falou, a misericórdia e a visão de Deus nos alertando. Por exemplo, quem tem filho vai entender o que eu vou dizer agora.
Fala assim, filho, não sobe aí que você vai cair. Filho, não sobe aí que você vai cair. Filho, não sobe aí que você vai cair. E ele cai. Falei, filho, que você ia cair, filho. Então, ele quis dizer que as profecias são como alertas, que a gente pode observar o que que pode acontecer, mas que depende somente de nós mudar essa história. E aí está o Isso nosso mesmo. livre-arbítrio, o determinismo da evolução, da progressão. Então, se a gente pudesse hoje olhar de novo para o Apocalipse com essa visão, ele já não é mais aquele bicho de 7 cabeças que está escrito lá. Já mudou. A gente tem que entender o que está querendo dizer para a gente nessa história, né? E uma coisa interessante, né, Leone? A doutrina espírita fala disso. Que nem você falou muito bem. A progressão dos mundos, os 5 mundos que você citou. Nós estamos passando por esse processo. Nós estamos passando por essa mudança, né? Que a gente está indo para o mundo de regeneração. Lembrando que Kardec, no Evangelho, fala que o mundo de regeneração é um mundo de convalescência. É onde a gente vai poder ainda sair dessa situação de expiação e prova, né? Onde o mal predomina. E a gente vai entrar no mundo de regeneração através do Apocalipse ou não, mas que a gente possa entrar no mundo e vai evoluir. Esse é um processo natural, tanto dos seres vivos quanto dos planetas, como foi dito aqui. Não é isso? É isso mesmo. E teve uma outra coisa que você citou lá, logo que eu entrei aqui na live, é que sempre tem uma pessoa fazendo bem. Sempre. Não é isso? Exatamente. Então, porque o que acontece? O bem, ele, de acordo até mesmo com os ensinamentos de Jesus, ele tem que ser feito no anonimato. Certo? Quando o bem ele é feito no anonimato e a gente dá publicidade para o mal, se a gente só olhar a publicidade, a gente só vai ver o mal. Só que aquilo que está acontecendo nos bastidores é muito maior do que aquilo que está acontecendo nos holofotes. Verdade. É que a gente não vê. Verdade. Verdade. Tem muito mais pessoas boas no mundo do que ruins. É que a gente só toma conhecimento das ruins. Sim. E aí é outra coisa, né? O que os bons vão fazer com os acontecimentos ruins? Aí é que é o grande lance também. Se você faz uma reflexão na tua família, no teu lar, mais íntimo agora. Poxa, minha família eu tenho 4 pessoas. Das 4 pessoas eu vejo que todas são boas pessoas. Mas o vizinho tem uma pessoa que é ruim. O que nós fazemos? Geralmente, nos isolamos. Filho, cuidado com o vizinho, não chega perto desse rapaz. Não é verdade? Olha o medo do apocalipse aí. Olha o paralelo. Olha o medo do apocalipse interno. Mas, na verdade, nós deveríamos pensar como Jesus nos ensinou. Como Deus quer mudar a profecia do vizinho. Qual que é a profecia do vizinho? Ele é ruim? Família, nosso evangelho do lar hoje, eu gostaria de pedir pelo nosso vizinho, que ele possa encontrar o caminho, que ele possa se regenerar. Mas a gente fica com medo, a gente quer proteger, a gente se isola. Poxa, eu vou levantar meu muro, porque senão esse vizinho... De novo, o medo do apocalipse. E não é assim. A gente tem que mudar esse conceito, não é isso? É a atuação. É como Jesus fala, que é a parábola do semeador. Sim. Né? A parábola do semeador, ela explica tudo isso que nós estamos conversando. E aí e as sementes que vão cair nos terrenos é o coração das pessoas. Então a gente também apresentar, através dos nossos exemplos, tá? Um contraponto para as pessoas. Uma outra forma de ver. Puxa vida, eu pensava que era dessa forma, mas não, olha, tem esse jeito também. Esse jeito de ver o mundo. Mudar. E isso daí, e muda. Aceitar. É. Leone, é interessante porque o maior ignorante é aquele que não quer entender que existem outras possibilidades de ver o mundo. Que só o jeito dele é o correto e acabou. Né? É tão interessante o que você está falando agora, que aí voltando, puxando para o assunto de novo, de hoje, da nossa conversa, é o olhar para o Apocalipse como revelação, como instrução, não como destruição em si e fim dos tempos. Não é verdade? Porque se a gente pegar e fazer um parâmetro, como eu disse agora, para nós estamos constantemente nessa revolução, como você acabou de falar. Eu preciso ter um parâmetro de ver diferente as coisas. E é isso que é legal. Não é verdade?
Mas Jesus propôs isso. Lá na Bíblia, você pega Levítico, né? As leis. As leis de Moisés. Você começa a ler aquilo, você fala, meu Deus do céu, por que ele está fazendo isso? Aí depois vem Jesus. Aí você olha assim, nossa, mas é tão diferente a visão, porque Jesus ele apresenta Deus como um Deus amoroso, Sim. né? Então ele mostra uma outra parte. Então a gente fica pensando no seguinte, que a humanidade, e quando a gente fala de evolução dos mundos, que a humanidade, ela funciona como nós tivemos a nossa infância, a nossa adolescência, a fase adulta, e para cada uma das fases existe uma abordagem que precisa ser feita. E diferente então, por exemplo, de cada uma das fases. Quando a gente lê Moisés falando, porque o Senhor me disse que tem que ser assim, assim, assado. Claro que quando a gente olha com mais calma esses ensinamentos, a gente fala assim, não foi Deus, ele estava falando, porque se ele fosse falar, não, eu estou dizendo para vocês que vocês não podem deixar a barba crescer, tem que cortar o cabelo, porque vocês estão vivendo no deserto e isso é anti-higiênico, por exemplo. Se ele fosse falar isso, o povo ia cair matando em cima. Então, o senhor falou que tem que ter higiene aqui para viver no deserto. Pô, então, quer dizer, é a mesma coisa da criança. Às vezes a criancinha, ela tá fazendo alguma... me fugiu a palavra. Tá fazendo alguma arte, a gente fala assim, olha, papai do céu não gosta. Olha o bicho papão, né? Aí a criança, ela muda o comportamento. Quando ela vai crescendo, não adianta mais falar de bicho papão. Ela já começa a questionar. Entender. A mesma coisa a humanidade, entender. E aí, se a gente observa também a evolução da humanidade, quando Jesus veio, ele já não podia falar da mesma forma que Moisés falava com o povo. Com certeza. Ele apresentou uma outra proposta, só que ele ainda falou, olha, não dá para abordar tudo que deveria ser abordado, vou ter que mandar um consolador para explicar. Ou seja, quando a humanidade tiver amadurecido mais, aí vai vir uma outra forma de entendimento. Sim. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita ela vem cumprir esse papel, justamente porque nós, como humanidade, se a gente olhar a evolução histórica, o século XIX não veio só a doutrina espírita, veio o iluminismo, né? A gente teve estava ali terminando a Inquisição, né? Então o avanço da ciência e tudo mais, então um salto. Dá para te falar assuntos que eram tabus começaram a ser discutidos. Só que nem todos os assuntos no século XIX estavam sendo discutidos como assuntos que nós discutimos hoje no século XXI. Tem isso também. Exatamente. Então, conforme vai passando o tempo, nós temos que tomar ciência do mal e aí começar a discutir sobre isso para a gente aprender e evoluir. Com certeza. Né? A própria espiritualidade, também, a nossa própria relação com a religiosidade também está mudando. Né? Porque hoje a gente está falando sobre espiritualidade na internet. É isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Lembra daquele conceito que o passe, que a reunião mediúnica, logicamente que até hora eu paro assim e falo, nossa, quando é que vai voltar as reuniões, né? Porque nós precisamos do calor humano. Mas já está mudando o contexto. Eu acho que a gente vai aprender muito sobre isso. Não é verdade? Sim. Que é outra visão. E aí que é interessante, tudo que você falou agora, Leones, que é o olhar diferente para os novos tempos que virão. O olhar exatamente. Diferente. Então podemos pensar assim. Bom, se Deus ele é um Deus de amor, né? É um Deus criador de todos nós, e a Terra não é o centro do universo. Eu sou um ser espiritual, não material, e sou imortal, que tende a seguir para a perfeição relativa, porque perfeito é só Deus. Se eu tenho esse caminho, como também os planetas que eu habito, é um processo de crescimento e de felicidade. E aí a gente começa a entender que nada mais, o Apocalipse quer nos dizer o seguinte, é necessário às vezes que tudo se destrua para reconstruir. Mas da destruição das formas físicas.
e não das espirituais. Porque a espiritual é a essência de tudo. Não é isso? É isso mesmo. E voltamos a dizer, Deus não é terráqueo. Então a gente não pode avaliar os planos de Deus com uma visão muito limitada quanto a nossa, Sim. como seres Como é que humanos, você, né? E aí eu pergunto, é como se você fala no mundo corporativo. Como é que eu posso avaliar um trabalho se eu não sei o objetivo? Né? Eu preciso saber o objetivo de Deus. Porque se você para avaliar agora, é igual o exemplo da mola que você deu. Eu entro na mola agora, na escala do tempo, está tudo errado. Mas eu não estou vendo o parâmetro que já foi e o que está por vir. O objetivo qual que é? E o objetivo de Deus para conosco é a perfeição e a felicidade. Né? Que nós vamos ter que Porque Deus nos ama, né? Então esse é o ponto. Deus ama todos, sem distinção. Sem distinção nenhuma. Né? E outra, diga-se de passagem, todos, Deus dos seres irracionais, até nós, a todos, sem exceção. Sem exceção. Na verdade, você falou um negócio muito interessante, para a gente poder começar a entrar na nossa parte para finalizar. Que tudo que nós estamos aprendendo, e a humanidade, e até o planeta, são fases como as crianças. Não dá para falar com a criança de física nuclear. Mas com o tempo nós vamos indo. Então, hoje, aí a opinião minha, né, Leon? Nós estamos saindo da fase da adolescência para adulto, da espiritualidade. Nós temos muito ainda que construir, mas nós já temos parâmetros para entender que o bem prevalece sempre e vai vencer sempre. Ele não é nem a questão de vencer, ele já é. Já é. É nós que, às vezes, nos desviamos dos caminhos e pegamos, às vezes, as leituras bíblicas, proféticas, e não tiramos o espírito da letra. E aí nos amedrontamos e nos fechamos. Não é isso? É porque a gente lê de forma literal. Exatamente. Né? Literal, sem observar o contexto das coisas. Sim. Então aí, quando a gente não olha o contexto, a gente se desespera. Se desespera. Né? É verdade. E o mestre de observar as coisas no contexto é Jesus. Não é isso? Lembra da mulher adúltera? Exato. Se ele não observasse as coisas, analisasse as coisas, observando o contexto, ele iria seguir a letra morta. Sim, sim. Sim, perfeito. Perfeito. Né? Ele é o mestre. Né? Ele é o mestre. Sim. Guia e modelo, nossa. Ou seja, é lógico que esse tema Apocalipse é um tema que a gente poderia fazer um seminário, né, se fosse o caso. Nossa, é verdade. Dá para falar muito. Mas eu acho que foi muito legal a gente poder falar sobre o que nós conversamos aqui. E para quem não está nos assistindo, dizer que não importa quando, se é daqui 3.000 anos ou se é agora. Essa correlação de data, existe uma data, isso aí é um outro estudo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode estar lendo o Apocalipse teu agora, mas nada é em vão. Nada está longe dos olhos do Criador. O que nós temos que entender, como o Leone disse a mim também, é que nós estamos vivendo fases de nossas evoluções. E cada um de nós é um templo. E que nós não estamos sozinhos, né, Leone? E que existe um comando universal para todos nós, sem exceção. Então, se a gente pudesse deixar alguma palavra sobre isso, esperança. Acredite. Vamos juntos, né, nas nossas preces, de um novo recomeçar após aí essa pandemia, nos unirmos em fraternidade, em respeito ao próximo, em respeito aos vizinhos, aqueles que ainda não compreendem, mas que a gente possamos nos unir, sem excluir, sem separar, porque Jesus não veio separar nada. Eu não vim destruir a lei, como diz o primeiro mandamento no Evangelho, né? Mas sim cumpri-la. Então, que a gente possa aprender com isso e ter esperanças novas, que o mundo melhor virá. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, que ainda nós vamos viver no planeta Terra eras de plena felicidade. E aí eu quero ver todos juntos, sem exceção. Você faz a prece para nós? Faço. Obrigado, Leone, mais uma vez. Eu que agradeço. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos e pedir a Deus, Senhor, alivia os nossos corações aflitos.
que possamos sentir a tua presença e a presença de Jesus, um abraço caloroso, a nos confortar, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas e tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Fortalece a nossa fé, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Meu irmão, meu querido, obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço de coração pelo convite. Eu fico muito feliz. Obrigado a você, a Márcia, a todo o pessoal do Esperança. É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos. Que você tenha um final de semana iluminado e que a paz esteja com você e com todos aqueles que você ama. Que assim seja. Graças Um abração. Tchau, meu querido. Um abraço. Outro. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Tchau. Deus.